Glória a Deus. Saudamos a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvamos ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos nessa noite. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que o Senhor conduziu a esse santuário e que possamos nessa noite, além de prestar um culto ao Senhor, sermos edificados na sua santa palavra, amém, queridos? Um abraço também aos irmãos que não puderam estar, mas que estão acompanhando pela transmissão. Que Deus em Cristo vos abençoe, tanto aqueles que estão próximos aqui na ilha, como os que estão viajando, tá? Abraço pastor Marcão, com Débora, que já estão aí na reta final aí em Minas Gerais e que semana que vem já estão aqui. Deus abençoe e possa trazer na sua santa paz. Pastor Moraes também viajou, irmão Vera, né? Que o Senhor esteja com cada um dos nossos irmãos, aleluia. Meus irmãos, Escola Bíblica Dominical, estamos trabalhando, né? Estudando sobre a unidade da igreja, muito bons estudos. Você pode, faça o esforço, esteja conosco, cresça, aprenda, né? Para a honra e glória do Senhor, aleluia. Aos domingos nós estamos com uma série de mensagens falando sobre algumas coisas que podem abençoar muito o nosso ano, né? E domingo vamos falar sobre ajustando as nossas emoções, ajustes para um ano novo abençoado, ajustando as nossas emoções. Precisamos ter um pouco mais de sabedoria para lidar com o nosso emocional. Nem sempre temos que ser arrastado pelas nossas emoções, pelo que nós sentimos. Então o Senhor vai testificar aos nossos corações e vai ser de grande valia. Glória a Deus. Quero trazer aos irmãos nessa noite um texto bíblico no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Quero trazer de volta esse texto para meditarmos sobre ele. Mateus 21, versículos de 28 a 31. Mateus 21, de 28 a 31. Temos também projetado. Podem ficar sentados, os irmãos, como estão, mas acompanhando atentamente o texto bíblico. E vamos então aprender algumas coisas sobre essa passagem bíblica, que diz, e aí palavras de Jesus: o que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou a outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhes disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Que o Senhor use esse texto para nos ensinar, para abrir o nosso entendimento para algumas coisas que Ele tem a nos revelar. Bondoso Deus e Pai, Senhor, que bênção podemos estar aqui nessa noite. Obrigado porque o Senhor nos ajudou a superar barreiras. O Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Então nós estamos aqui porque o Senhor é tudo para nós. Estamos aqui porque esse lugar é o lugar que consagramos a Ti para celebrar cultos a Ti com os nossos irmãos. Estamos aqui porque amamos a comunhão fraternal com os nossos irmãos. Nos traz alegria, nos traz paz.
porque a tua presença em nosso meio, Senhor, nos edifica, nos restaura, nos renova. Estamos aqui porque há alegria em te servir, porque, Senhor, nós sabemos que é do teu agrado, mas estamos aqui também porque sabemos que aqui o Senhor tem nos ensinado, tem nos revelado a tua vontade, tem mostrado o teu propósito para nós. Aqui tem sido um lugar de crescimento, de edificação, de restauração, de renovar as forças. Por isso, nessa noite, nós abrimos o nosso coração a ti. Fala conosco, toca-nos com o teu amor, com a tua palavra, com o teu Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lembrar aqui o que estava acontecendo quando Jesus contou essa parábola, porque aqui é uma parábola, uma história que Jesus está contando para um grupo de pessoas que o estão ouvindo. Essa parábola ela é contada na reta final do ministério de Jesus, na semana da crucificação. A semana da crucificação começa com a entrada de Jesus em Jerusalém, no domingo. Aquela entrada, quando ele é saudado com palmas, com folhas de palmeiras, ele entra ali montado naquele jumento, e ele é saudado ali como um rei. Depois Jesus foi ao templo, e ali no templo tem uma confusão muito grande, porque Jesus encontrou um quadro de desrespeito, de afronta. O que estavam fazendo com o templo ali virou uma casa de negócios, uma casa onde as pessoas se encontravam, não para adorar a Deus, não para cultuar a Deus, não para aprender de Deus. A maioria ia ali para lucrar, a maioria ali como encontro social, como encontro de negócios. E Jesus ficou indignado com aquilo. Irmãos, nós temos que chamar a atenção, por mais que nós tenhamos a consciência de que o templo que a Bíblia se refere na nova aliança não é o espaço físico, mas não é também que esse espaço físico tenha perdido valor. Quando nós construímos um local para nos reunir, nós consagramos aquele local ao Senhor. Por isso, quando aqui estamos com o desejo, pelo menos deve ser assim, de adorar, de cultuar. Nós estamos aqui, e esse espaço, irmãos, é o espaço onde Deus fala conosco. Portanto, devemos estar na presença do Senhor com reverência, devemos estar na presença do Senhor com alegria, devemos estar na presença do Senhor com toda a atenção. Jesus reclamou para os vendedores, os ambulantes. Foi um dia realmente tenso. Depois Jesus sai do meio da confusão, irmãos, a cidade de Jerusalém lotada. Judeus das mais variadas partes da Judéia estavam ali para a celebração da festa da Páscoa, que estava se aproximando. Jesus, nesse momento, é uma figura muito conhecida. Já não dá mais para tratá-lo como um estranho. E como a situação fica muito tensa, Jesus sai e foi para Betânia, ficava próximo de Jerusalém, ficava 9 quilômetros. Ele foi para lá, um povoadozinho pequeno, ficou lá na casa dos amigos, de Lázaro, de Marta, Maria. Mas depois ele vai voltar a Jerusalém. E quando ele volta a Jerusalém, ele mais uma vez vai ao templo. E isso mostra como o templo tinha um valor para Jesus. E hoje eu vejo pessoas que desdenham da importância do templo, que dizem que querem ser crentes, mas não querem estar vinculados a um espaço, a uma congregação, ao local. Irmãos, em toda a Judéia havia um templo, e Jesus, quando tinha a oportunidade, lá estava dando exemplo. Ele volta ao templo, e mais uma vez um embate muito grande.
Jesus, quando chega ali, rapidamente ele é cercado por uma multidão. E ali ele vai ser questionado. Quando você pega todo esse capítulo 21, Jesus está cercado por sacerdotes, Jesus está cercado por fariseus, Jesus está cercado por religiosos, Jesus está cercado por curiosos. E sabe o que eles querem? Desmoralizar Jesus. Desmoralizar. Quem és tu? Como tu dizes que é o Filho de Deus? Eles estão questionando a autoridade de Jesus. E é no meio desse embate, com os religiosos, com os sacerdotes, com os fariseus, com a multidão, que Jesus vai contar essa parábola. A parábola é uma ilustração para o ensino que ele quer deixar. Jesus, então, no meio, quando ele está sendo questionado, ele diz, então, conta essa história. Deixa eu contar uma história para vocês. Um homem tinha 2 filhos. Ele chega para o primeiro filho e diz: meu filho, vá para a lavoura, vá para a vinha, cuidar da plantação. O filho, que tinha uma atitude mais de rebeldia, ele diz: eu não quero. Eu não vou. Mas depois ele muda de ideia e vai trabalhar. O pai chega para o segundo filho e diz a mesma coisa: meu filho, vá lá para a vinha, vá para a lavoura, vá trabalhar. E o segundo filho diz: papai, eu vou. Mas não foi. E aí ele pergunta para os religiosos, para os que estão ali. Ele faz a pergunta: qual dos 2 fez a vontade do pai? Ora, está bem claro. Não há como eles errarem a pergunta. Ele diz: olha, o primeiro. E aí Jesus então arremata e diz para eles: olha, quero dizer uma verdade para vocês. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Jesus veio para anunciar o evangelho do reino. E ele está dizendo: olha, os publicanos e as prostitutas estão abraçando esse evangelho do reino antes de vocês. Vamos tentar entender isso aqui melhor. Jesus, na verdade, está ilustrando aqui 2 tipos de pessoas. Ele mostra um primeiro filho, e aquele primeiro filho representa o comportamento de algumas pessoas em relação à ordem que recebe do Pai, que é Deus. E ele mostra um segundo filho. E ele diz: olha, o que ele está dizendo aqui é: o primeiro filho, ele representa aqueles que têm o coração mais rebelde, que questiona, que às vezes demora, recebe uma orientação, demora para aceitar. São aqueles que são vistos como vocês, como não merecedores dos favores de Deus. E ele cita 2 casos: os publicanos, que eram vistos como corruptos, né? E as prostitutas, que eram vistas como mundanas. Essas pessoas eram excluídas perante a religiosidade judaica. Elas não tinham direito a nada. Elas não tinham direito, irmãos, a sentar na mesa do Senhor. Veja que inicialmente esses que eles estão considerados como indignos recebem uma ordem do Pai e dizem: não, nós não vamos acatar. Mas depois se arrependem e vão trabalhar. Veja, embora com o seu modo de vida eles recusassem os mandamentos de Deus, no final eles estavam se arrependendo e passavam a fazer a sua vontade. Mas o segundo filho, que representa os religiosos,
que representava os fariseus, que representava aqueles sacerdotes, aparentemente, irmãos, eles concordavam com a palavra de Deus. Aparentemente eles eram tementes a Deus. Mas Jesus está dizendo, no final, eles são desobedientes. São desobedientes. Eles dizem uma coisa e fazem outra. E o que Jesus está dizendo para eles é, olha, fiquem alerta. Porque se vocês mantiverem o modo de vida de vocês dessa maneira, o que vai acontecer é que esses que vocês dizem que não servem, esses que vocês taxam de desobedientes, esses que vocês taxam de não merecedores, eles vão entrar no reino antes de vocês. Não soa duro aquilo ali. Os judeus religiosos, eles eram muito orgulhosos, serem comparados a publicanos, a prostitutas, serem comparados àquilo que eles achavam que era o que havia de pior, e dizer que aqueles poderiam estar na frente deles. Essa parábola nos faz pensar em algumas coisas acerca de nós, da nossa vida cristã. Esses dois filhos representam dois grupos de pessoas, e nós precisamos estar atentos. Dois grupos de pessoas aqui, que nos traz grandes ensinamentos, irmãos. A primeira coisa que Jesus está querendo ensinar para aqueles homens, e nos ensina nessa noite, é que para Deus, a obediência vale mais do que palavras. A obediência vale mais do que palavras. Irmãos, aqueles religiosos se orgulhavam de serem conhecedores da lei, de serem zelosos do templo. Eram bons na palavra, mas Jesus está dizendo, são desobedientes. Vocês têm um coração duro. Eles conheciam muito, mas não praticavam aquilo que sabiam. Não praticavam, irmãos. Escuta uma coisa, para Deus, não adianta você dizer que já leu a Bíblia várias vezes e não aplicar os ensinamentos na tua vida. Do que adianta? De vez em quando você encontra aí alguns dizendo, eu já li uma, duas, eu conheço tudo. Eu conheço tudo. Eu conheci um advogado renomado na minha região, e ele se orgulhava muito de fazer citações bíblicas e conhecia profundamente, um grande debatedor, mas nunca abriu o coração para o Evangelho. Nunca abriu o coração com o Evangelho. E quantos andam aí citando textos bíblicos, irmãos, mas não querem nenhum compromisso, eles não aplicam os ensinamentos. Jesus está dizendo, do que adianta? Vocês dizem que sabe, que conhece, mas não pratica. Mas eu vou mais longe, irmãos, não adianta, irmãos, declarar que ama a Deus e vive uma vida mundana. Para Deus as atitudes pesam mais do que as palavras. Pesa mais do que as palavras. E quantos vivem fazendo declaração de amor? Irmão, se você observasse um religioso daquele falando da lei, falando de Moisés, falando das tradições, falava com tanto zelo, mas Jesus, que conhece o coração, que sonda as intenções, diz: de que adianta? Vocês vivem uma vida de pecado. Não adianta, irmãos, fazer parte de vários ministérios da igreja e viver na desobediência a Deus,
Viver na desobediência a Deus era um tal de, fazia tantas coisas, eram tantas funções, eram tantos compromissos semanais, ligados à religiosidade, e eles eram capazes de dizer tantas coisas. Aí Jesus está dizendo, não tem valor nenhum, não tem valor nenhum. Porque, irmãos, para Deus não adianta crer se não obedecer. E alguns têm dificuldade em entender isso. Porque tu dizes que é crente, mas todos nós somos crentes. Eu também creio. A verdadeira fé que a Bíblia nos ensina é uma fé que me leva a obedecer aquilo que creio. Porque a fé sem obras não tem valor algum. Jesus está tentando mostrar: vocês estão agindo como segundo filho, dizem sim para tudo. O Pai fala sobre os mandamentos, sobre a lei, sobre as ordenanças. Vocês concordam, o problema é que vocês não seguem, vocês não praticam, vocês não obedecem. Mas uma outra coisa que Jesus está querendo ensinar com essa parábola é que para Deus, irmãos, a essência conta mais do que a aparência. A essência conta mais do que a aparência. Os religiosos, eles aparentavam obediência. Eles aparentavam. Deus nos olha e primeiro Ele olha para o nosso interior. Por que muitas vezes Jesus chamou os fariseus de sepulcro caiado? Sepulcro é aquela construção que você faz em volta, né, do defunto. E alguns túmulos, né, alguns sepulcros que a gente vê por aí, são belíssimos. São belíssimos. Tive a oportunidade de andar em alguns cemitérios de pessoas ricas, né? Luxuosas. Alguns cemitérios mundo afora aqui são verdadeiros centros de turismo. Você já viu a pessoa fazer turismo em cemitério? Pois é, porque ali está autoridades, né? Ex-presidente, ex-governador, e alguns, irmãos, o cara tomou o lugar de umas 5 covas para fazer um negócio, um mausoléu, rapaz. O que adianta? O que tem ali embaixo? Ossos, né? Corpos em estado de putrefação. Jesus está dizendo, sim, é só aparência, é só aparência. Mas para Deus o que importa é o interior, e Ele está nos ensinando isso. Não adianta ficar com essa aparência, irmãos, porque isso não impressiona Deus. E isso nos faz refletir sobre tudo que fazemos no reino de Deus. No reino de Deus, Ele é o rei, nós somos súditos. Não trabalhamos uns para os outros, trabalhamos para Deus. Não servimos, irmãos, pessoas, servimos Deus. E através de Deus nós abençoamos as pessoas. Portanto, o Senhor olha a intenção dos nossos corações. Olha a intenção. Não adianta se ficar achando que vai impressionar a pessoa se teu culto é para Deus. Irmãos, ninguém impressiona Deus com oração bonita. Não impressiona, não adianta. As palavras são tão eloquentes, as palavras, sabe? E tem horas assim que você fica, depois do irmão, fica até com vergonha de orar. Eu não sei falar tão bonito assim. Mas Ana dizia o que quando ia orar? Ana não dizia coisa com coisa, porque o sacerdote lá não entendia nada.
Ela balbuciava algumas palavras e chorava. E Deus tinha um profundo amor por aquela mulher. Aleluia. Um profundo amor. Porque ela rasgava o coração na presença de Deus. Porque ela era sincera. Sabe? Então ninguém impressiona Deus com eloquência, ninguém impressiona Deus, irmãos, com teologia, ninguém impressiona Deus com essas coisas, porque Ele nos conhece por inteiro. Ninguém impressiona Deus com aparência de santidade. Eu acho que ele já tinha um manual assim do santo. Como é o santo? Né? A maneira como o santo se arruma. Eu sou santo. Aí, então ele vai lá, ele já tinha a roupa de santo, a cara de santo, irmão, porque aí ele fazia aquela cara assim de compenetrado, aquela coisa, a voz do santo, né? Tudo bonitinho. Jesus olhava lá dentro, eita, onde ninguém consegue olhar, onde ninguém consegue ver. E ele dizia: não há santidade alguma, é só aparência. É só aparência. Ninguém impressiona Deus, irmãos, com religiosidade. Você não impressiona Deus porque eu estou todo dia ali. Não é isso que vai impressionar. A Bíblia diz que Deus está atrás de verdadeiros adoradores, aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. Por isso é muito duro aquilo que Jesus está dizendo para aqueles homens. Quando Jesus está contando essa parábola, ele diz: olha, um disse que não ia, mas depois se arrependeu e foi. O outro disse que ia, mas depois decidiu não ir e não foi. O que Jesus está dizendo, olha, é que na vida cristã, mais importante de como você começa é como você termina, irmão. Preste atenção. Mais importante de como você começa é como você termina. Toda discussão que você tinha com o fariseu, daqui a pouco ele apelava e começava a falar da tua vida privada e dos teus erros. Os mestres da lei, os religiosos, eles gostavam de se apegar ao passado das pessoas. Porque já fez isso, porque já fez aquilo outro, isso, né? Ele ficava o tempo todo. Porque era uma prostituta, era um publicano, era gentil, sempre olhando para o passado das pessoas e tentando condenar as pessoas pelo passado. Há um ditadozinho bem chulo, que às vezes a pessoa diz: quem gosta de passado é museu. Já viu isso? Não, irmão. Na vida cristã, quem gosta de passado é o diabo, que vive tentando, irmão, vive tentando mover. Porque tu já foi isso, porque tu já foi aquilo, porque tu já errou, por causa disso, aquilo, outro. Irmãos, era o típico do que faziam os religiosos da época. Mas aprenda uma coisa sobre vida cristã, irmão: no dia do juízo, no dia que nós estivermos na frente do Senhor, o teu passado não conta, o que conta é como você se apresenta diante dele. Amém? É como você se apresenta diante dele. Porque se fosse pelo passado, o que seria do ladrão da cruz? Irmão, ele não tinha nada que prestasse. Senhor, meu passado foi um passado de fazer mal às pessoas, foi um passado de envergonhar a minha família, foi um passado de ninguém queria saber de mim, porque eu era o que havia de pior. Mas o que importa é como ele entra na presença do Senhor no dia, irmãos, no dia do julgamento. Aleluia, glória a Deus.
Deus não quer saber o que você fez para trás, né, irmão? Quer saber como é que você está hoje. Amém? Amém. E é isso que Jesus está tentando ensinar. Hoje, irmão, no passado nós poderíamos ter sido algo tão feio, mas hoje a Bíblia diz que o Senhor vai nos chamar: vinde benditos do meu Pai. Ó, que palavra linda! Ele não vai chegar assim: vem cá, ex-matador, vem cá, ex-traficante, vem cá, não, vende bendito do meu Pai, vende abençoado por Deus, aleluia. Vinde remidos pelo meu sangue, coisa maravilhosa, né? Jesus nos chama de herdeiros de Deus. Então isso é o que conta. Mais importante de como você começa é como você termina, meu irmão. Eu posso até ter começado mal, em algum momento andei tropicando das pernas, mas eu vou chegar bem na presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É isso que ele está mostrando para aqueles homens. Sabe o que nós aprendemos com essa parábola, irmãos? Quebrar um tabu que durante muito tempo tentaram colocar na nossa cabeça, de que todos os salvos estão dentro de uma igreja evangélica. Você pode quebrar a cara com isso, viu? Eu digo para você, nem todos os salvos estão dentro de uma igreja evangélica. Os publicanos e as prostitutas não entravam no templo. E Jesus está dizendo: olha, cuidado, elas vão chegar perto de você lá. Não entravam. Eles não tinham espaço. Mas Jesus está olhando para o coração deles, está enxergando o desejo de mudar. O desejo, irmãos, o arrependimento. Jesus está olhando. E não está enxergando isso naqueles que estavam todo dia no templo. Todo dia no templo. Sabe, irmão, qual é o problema de muitas pessoas? É que tem muita gente confundindo o templo com o céu. Tem muita gente confundindo o templo com o céu. Sabe, tem gente que está achando, irmãos, que os que vão para o céu estão no templo e os que não vão estão fora. Cuidado. A Bíblia nunca associou a isso. A Bíblia nunca disse que é isso que salva. Estarmos aqui é uma bênção. A oportunidade de servirmos uns aos outros, de estarmos em comunhão, e isso é importante. Eu creio que em algum momento o Senhor vai trazer pessoas que estão salvos, estão lá fora, e o Senhor vai arrebanhando. Mas nós precisamos ter muito cuidado quando nós criamos essa ligação. Os fariseus, irmãos, os religiosos, estavam todo dia lá. Jesus está dizendo: olha, esses que vocês estão olhando com desdém, que não estão aqui, cuidado. Pode entrar primeiro que vocês. Tem hora, irmão, que nós estamos achando que os santos estão aqui e os pecadores estão lá fora. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Alguns dos corações mais duros que eu conheço estão dentro de igreja. Pastor, eu digo isso porque eu ouvi a palavra todo dia, e não muda. Não muda, não quebrando o coração. E às vezes aquele que lá fora vem uma vez, irmãos, e se derrama na presença do Senhor. Jesus está falando duro para aqueles homens. Alguns ficam achando, irmãos, que os honestos estão aqui dentro, os caloteiros estão lá fora. Isso não é uma regra absoluta. E Jesus está confrontando. E o que Jesus, irmãos, vai falar em um dos seus sermões é que muitas surpresas nós teremos no tocante a isso.
Aí você vai entender, quando Jesus pregou, e lá no capítulo 7 de Mateus, no Sermão do Monte, ele fala, Mateus 7, 21 a 23. Aí você vai entender o que ele estava falando. Quando ele diz, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo aquele que está com a mão para cima, nem todo aquele que está cantando, nem todo aquele que está pregando, nem todo aquele que diz, eu sirvo, entrará no reino dos céus. O que faz a diferença, irmãos? Mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aquele que vai além das palavras, que desenvolve uma atitude de obediência. E aí ele é muito duro nesse sermão, quando no versículo 22 ele diz, muitos me dirão naquele dia. Irmão, não é pouco não, ele está dizendo muitos. E a que dia ele está se referindo? Ao dia do juízo, quando estaremos diante do Senhor no tribunal. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Não pregamos a palavra? Não saímos para evangelizar? Irmão, eu tenho um amigo que o tempo todo ele é citando das vezes que ele saiu para evangelizar com os irmãos, de congressos que ele foi, e que ele chegou a dormir no quarto com os pastores, e não quer saber nada do evangelho hoje, não quer saber de igreja. E Jesus está mostrando, nós, em teu nome não expulsamos demônios. Pastor, mas como? Pois é, porque só podemos expulsar demônio no nome de Cristo. No nome de Cristo. Quer dizer que uma pessoa pode chegar e falar para um demônio no nome de Cristo, e ele nem serve ao Senhor, e o demônio vai sair? Nem sempre, não te arrisca não. Não te arrisca não, porque a Bíblia diz que há alguns casos que só com muito jejum e oração, porque é uma casta que está ali. Lembra dos filhos de Cefas, que viram os discípulos expulsando demônio, eles acharam bonito aquele negócio ali, vamos lá, e deu errado. Mas Jesus está dizendo, alguns vão chegar falando isso, não realizamos, irmãos, olha isso aqui, não realizamos muitos milagres, e tem gente que anda se impressionando com esse negócio de ele faz muito milagre, acolá, muito milagre. Pois é, e vai aparecer os também que vão cobrar, porque fizeram muito milagre em nome de Jesus. Mas o versículo 23 diz, então lhes direi claramente, não os conheci, afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Irmãos, o grande detalhe dessa história que Jesus contou é que Jesus está dizendo que só tem dois tipos de filhos. Deus só tem dois tipos de filhos aqui, só está reconhecendo, não há um terceiro. Ou somos como o primeiro, ou somos como o segundo. E Jesus está dizendo, vocês ainda têm a oportunidade de mudar. Vocês ainda têm a oportunidade de mudar. Um filho era rebelde, mas se arrepende, e agora está fazendo a vontade do pai. O outro filho vive prometendo que vai fazer, mas permanece
desobedecendo. Que o Senhor possa aplicar isso nas nossas vidas. E dia a dia possamos ter compromisso com aquilo que pregamos, com aquilo que declaramos. E o compromisso nós mostramos com a nossa obediência ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? A Ele toda a honra, a Ele toda a glória e todo o louvor. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Nosso Deus, a Tua palavra é como um espelho, e diante dela nós percebemos as nossas imperfeições, as nossas falhas, aquilo que ainda não alcançamos, mas diante dela também nós somos desafiados dia a dia a buscarmos ser mais parecidos contigo. Ó Senhor, nos ajuda a vivermos uma vida comprometida, não apenas, ó Deus, uma vida de palavras, não apenas uma vida de conhecimento, mas uma vida cristã de prática, uma vida cristã, ó Deus, de envolvimento com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos. Ó Deus, que possamos a cada dia reconhecer os nossos erros, abandoná-los para viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Não nos permita, Senhor, sermos cristãos apenas de aparência, sermos cristãos apenas de ritual, de tradição, mas nós queremos viver o Evangelho em toda a sua integridade. Queremos que o Senhor aprove a nossa aparência, mas primeiramente a nossa essência, que todo o nosso ser te adore, te louve, te sirva. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Louvemos ao Senhor.